Então, querido irmão, querida irmã, a você que foi chegando aí ao longo desse primeiro momento nosso aqui, da nossa live oracional dessa noite, a você que foi adentrando aí nossa página no Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está conosco aqui nessa noite, para o nosso grupo de oração online. E nessa noite Deus tem uma palavra para você, para mim, para você, nessa noite, nesse momento. Enquanto nós íamos aqui nesse momento aqui de oração, clamando a Deus, o Senhor me trazia uma imagem, o Senhor me vinha aqui, na mente, no coração, uma visualização, uma imagem de uma pessoa, não sei se é a palavra, se é um capitão, é um navio, e acho que é timão que chama, aquela, por onde a pessoa vai conduzindo aquele barco, aquele navio, acho que é timão que chama aquela. E enquanto nós íamos aqui rezando, nesse momento aqui de oração, o Senhor me vinha essa imagem de uma pessoa dentro dessa cabine, segurando com muita força aquele timão ali, e como que lutando, sabe, para que aquele barco não virasse, não caísse, segurando ali, para lá e para cá, para a direita e para a esquerda, com muita força, aquele timão. E veja, querido irmão, querida irmã, que já nesse momento nosso aqui de oração, o Senhor já quer trazer algo para você nessa noite como resposta. Nesse momento em que você ora conosco, que você vai rezando conosco aqui em oração. E é justamente aquilo que nós íamos rezando aqui nesse momento de oração. E a canção que foi sendo inspirada aqui nesse momento, que nós fomos rezando aqui ao longo desse momento de oração. Que Deus quer renovar, querido irmão, querida irmã, no meu coração e no seu coração nessa noite, esta confiança que nós precisamos ter no Senhor. E o Senhor diz para você, querido irmão, querida irmã, nesse momento, que embora você aí, talvez você seja essa pessoa que está enfrentando uma batalha espiritual na sua vida, no seu casamento, na sua família. E você está ali, como esse capitão ali nesse timão ali desse barco, nesse leme desse barco, tentando encontrar aí a força, todas as forças possíveis para segurar ali, a direção daquele barco, para que aquele barco não vire, não tombe. E nesse momento, querido irmão, querida irmã, que você tome posse disso. Nesse momento que você foi clamando junto conosco, você foi orando, Deus quer dizer para você nessa noite, querido irmão, querida irmã, que a força que você está nesse momento aí, até mesmo deixa eu dizer assim, lutando, ao segurar aí esse leme, ela não é apenas uma força sua, humana. E eu quero dizer nesse momento aqui, já antes da pregação da palavra, de entrarmos na palavra, que durante o momento aqui de oração, esse foi o discernimento que o Senhor foi colocando aqui no meu coração. Quando o Beto colocava sobre essa moção da confiança, e quando ele colocava isso na oração, que Deus está sustentando, Deus vai sustentar você, porque o discernimento que me vinha no coração era esse, de muitas pessoas querendo largar o leme, querendo deixar assim, vamos dizer, correr e seja o que Deus quiser. E Deus, querido irmão, querida irmã, já está dizendo para você que Ele está somando a sua força humana, natural nessa noite, com a força dEle, com a força sobrenatural que vem do Espírito Santo. Então que nessa noite você receba essa força, esse sustento dessa força nessa noite, para que você seja sustentado, principalmente a você que está vivendo essa fase difícil, que está passando aí por essa tempestade e está se sentindo perder as forças. Então que nessa noite você tome posse dessa graça. Hoje, querido irmão, querida irmã, a palavra que o Senhor quer nos trazer nessa noite, que o Senhor quer falar ao nosso coração, aliás, você que está aí nos acompanhando, você que pode, se você tem aí uma Bíblia perto de você, com você, já quero convidar a você a pegar a sua Bíblia conosco, lá no livro do profeta Ezequiel,
no capítulo 37, a partir do versículo 1. E se você teve a oportunidade, né, de ver, de rezar, de acompanhar a Santa Missa hoje, você vai ver que é a leitura da liturgia de hoje, né? O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Você vai ver que é uma passagem bastante conhecida, né? Que é a passagem dos ossos secos. E nessa noite, querido irmão, querida irmã, Deus quer falar a mim e a você, nesse mês, né, de agosto, mês das vocações, mês vocacional, mês que nós estamos também orando pelas famílias, né, clamando pelas famílias, que Deus chama você a ser um sinal profético nessa terra. Deus quer levantar você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nessa noite, como um grande profeta, como uma grande profetisa. Deus quer que você seja um sinal de profecia neste mundo. E a você, mais diretamente, né? A você que reza conosco, que nos acompanha nessa noite, Deus quer dizer a mim e a você que Ele tem uma missão para você, Ele tem um chamado para você, para que você seja esse sinal profético dentro da tua casa, na tua família, onde você trabalha, no meio aonde você convive. Porque sem dúvida nós estamos, talvez muitas pessoas estão passando por como essa visualização que nós compartilhamos aqui agora. Muitas pessoas estão passando por momentos de tribulação, de sofrimento, de angústia, de dificuldades, de tempestades, e eu digo mesmo, né, de repente até de desespero, e precisam encontrar um sinal de Deus no meio dessa realidade, no meio dessa situação. E você vai ver na palavra, aqui que nós vamos aqui entrar juntos, né, e mergulhar aqui nesse momento, que é o que Deus fez com Ezequiel. E é o que Deus quer fazer com você, comigo e com você nessa noite, querido irmão, querida irmã. Então, se você já tem aí a sua Bíblia aí com você, acompanha aí conosco, né? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Nós vamos até o versículo 14, mas nós vamos dividir aqui um pouco, né, as passagens aqui, para que a gente vai pegando aqui algumas reflexões, né, nessa passagem, daquilo que Deus quer nos trazer como revelação e como direção nessa noite. Então, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1, nos narra assim: a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Vamos parar aqui por um instante, querido irmão, querida irmã, para que você possa entender um pouquinho em que momento Deus deu essa visão, Deus trouxe essa visão para Ezequiel, para o profeta Ezequiel. O povo de Israel, o povo do Senhor, tinha quebrado a aliança com esse Deus. E Deus muitas vezes chama esse povo a se reconciliar com Ele, a se converter novamente, porque se esse povo não voltasse os seus ouvidos e o seu coração para Deus, viriam consequências drásticas. Não porque Deus quisesse, mas como consequência do pecado daquela nação e daquele povo. E é isso que acontece. Vem um povo pagão, o povo da Babilônia, o império da Babilônia, e entra em Jerusalém e leva parte do povo para o exílio.
parte do povo de Israel vai para a Babilônia. E no meio desse povo está ali Ezequiel. Ezequiel vai junto com parte desse povo para o exílio. É levado lá para a Babilônia em cativeiro. E ali então, nesse momento, Ezequiel começa a exercer o seu ministério profético. Então veja, querido irmão, querida irmã, que o profeta de Deus, o homem que é fiel a Deus, que busca, que não se corrompeu. Ezequiel não se corrompeu como grande parte daquela nação. Portanto, poderíamos pensar assim, né? Não era justo ele ir para a Babilônia, não é verdade? Não era justo, humanamente pensando, né? Ele ir para o cativeiro. Mas ele foi. Ele também foi para o cativeiro. Ele também foi levado para a Babilônia. Agora veja, querido irmão, querida irmã. Ali, naquela situação, naquele momento de crise da nação de Israel, no meio daquele cativeiro, o profeta continua sendo profeta. Ele não abandona o seu ministério. Ele não se corrompe. E ele continua, veja, ali na Babilônia, ele continua pregando. Ele continua sendo profeta. Ele continua anunciando as mensagens de Deus. Então veja, querido irmão, querida irmã, que nessa noite, Deus já quer nos trazer uma grande revelação nessa palavra. Como nós partilhamos aqui, né, antes da pregação, talvez muitos de nós estamos passando por um grande momento de exílio, de cativeiro, como o povo estava naquele momento da Babilônia. E como nós rezávamos aqui, veja como Deus é maravilhoso, né? Deus vai nos falando conosco em oração. Muitas pessoas estão largando o leme, estão se deixando levar por aquela correnteza. E Deus sustenta Ezequiel. Ezequiel, mesmo no meio daquela tribulação, e você vai entender o porquê que Deus coloca esta visão naquele momento para Ezequiel, para o profeta Ezequiel. Porque talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando, veja, deixa eu ser mais concreto e direto com você. Talvez muitas vezes nós estamos passando por um momento de desemprego, e veja, nós estamos passando por uma grande tempestade, que é esta pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. E é você, querido irmão, querida irmã, que precisa continuar sendo profeta no meio dessa situação. No meio deste momento, onde muitas pessoas estão perdendo a sua fé, estão se desesperando, estão se entristecendo. Talvez você, querido irmão, querida irmã, no seio da sua família, da sua casa, talvez em situações de conflito, de divergência, onde há muita discussão, muitas pessoas se ofendendo, se machucando e se magoando, e eu e você precisamos ser esse sinal profético que vai levar essa palavra de esperança para aquele povo. E por isso é que Deus dá esta visão para o profeta. Veja que a palavra diz para nós, né, que Deus dá uma visão para Ezequiel, em que Deus coloca ele no meio de um lugar, de uma grande planície, aonde ali só há ossos secos. A palavra nos diz que Deus faz ele andar por vários sentidos daquela planície, e o que é que ele vê? Só morte. Desculpa a expressão, só desgraça. Ele só vê cadáveres naquele lugar, ossos secos naquele lugar. E sabe, querido irmão, que Deus nos traz hoje, nessa noite? Deus está perguntando para você, para mim, para você nesta noite, no lugar aonde você está agora, na situação que você se encontra agora. Deus pergunta para mim e para você nessa noite: o que é que você está vendo? O que é que você vê diante de tudo isso que eu estou mostrando para você? O que é que você vê, irmão?
que é que você vê, irmã? Talvez você, diante desta realidade que está à sua volta, talvez seja a mesma visão que você tenha de Ezequiel. João, eu olho aqui à minha volta e vejo tudo perdendo, tudo sendo arruinado, tudo sendo destruído. E aí então, querido irmão, querida irmã, diante dessa pergunta que de uma certa forma o Senhor faz para Ezequiel, porque quando Deus pergunta para ele, né, Ezequiel, você acha que esse povo pode voltar à vida? Então imagina, meu irmão, minha irmã, Ezequiel está num lugar de morte. E num certo sentido, ele é o único ser vivo que está ali no meio daqueles ossos. Você se lembra quando Jesus, mais para frente, né? Quando chama os discípulos a ir anunciar a boa nova? E quando Jesus os chama, vai narrar lá os evangelistas, Jesus dá a ele autoridade, poder e autoridade para pregar a boa nova e para curar e libertar o povo. Você se lembra da passagem da multiplicação dos pães, quando Jesus vai dizer para os discípulos, né? É vocês que têm que dar de comer a eles. É como se de uma certa forma fosse isso que Deus estivesse dizendo para Ezequiel. Ezequiel, é você quem pode ajudar com que esse povo seja restaurado, se levante. É o que Jesus está dizendo para você nessa noite, querido irmão, querida irmã. No meio do seu casamento, talvez devastado, destruído, da sua família, da sua realidade de trabalho, é para você que Jesus está dizendo. Embora você talvez esteja aí vendo tudo o contrário, Jesus está dizendo para você, é você que tem em mim condições de mudar isso. E eu quero crer que você que nos acompanha e vai nos acompanhar talvez depois assistindo esse vídeo, talvez nós muitas vezes estamos sendo influenciados por aquilo que nós estamos vendo, não é verdade, irmãos? Aquilo que nós estamos enxergando ao nosso lado está nos contaminando, está nos influenciando negativamente, espiritualmente negativamente. E aí veja, meu irmão, minha irmã, que embora Ezequiel, ele sofre com o que ele vê, nós vamos ver um pouco mais para frente, né, o sentido que o Senhor vai mostrar para Ezequiel daquela visão. O porquê que Deus mostra a ele aquela visão. Como eu disse para você, Ezequiel está sofrendo junto. Não pense você que ele está ali, vamos dizer, né, desculpa a expressão, no bem bom, porque ele é profeta, porque ele é homem de Deus. Não, ele está no meio do cativeiro, junto com aquele povo. Ele está na Babilônia, junto com aquele povo. Como eu e você. Não estamos imunes às dificuldades que vêm em nossa vida. As tempestades que vêm em nossa vida. Não estamos imunes. Sem dúvida, isso choca Ezequiel. Isso afeta a vida de Ezequiel. Mas apesar disso, Ezequiel não desanima. Ezequiel não se desespera. Ezequiel não perde o ânimo. Querido irmão, querida irmã, eu sei que muitas vezes está difícil esperar esse tempo da pandemia passar. Esse desemprego que você está passando, e como o irmão partilhava aqui na intenção, que ele está passando por grande dificuldade financeira, e ele está desesperado, porque ele não encontra o dinheiro necessário para pagar a dívida que ele tem. Sem dúvida, meu irmão, minha irmã, isso nos faz sofrer. Mas o Senhor diz para você nessa noite, não perca o ânimo, não se deixe desanimar.
Não se deixe desesperar, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Eu tenho uma resposta para esta situação. E o Senhor quer dar a você hoje esta palavra. O Senhor quer realizar hoje esta palavra em minha vida e em sua vida. E então, diante desta visão que o Senhor questiona o profeta, quando Deus pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel vai responder: Senhor, só tu sabes. É como se ele dissesse ali, né? Indiretamente, se a gente apertasse ali a tecla SAP, né? A gente poderia pensar, é como se Ezequiel dissesse como os discípulos naquele dia da multiplicação dos pães: Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso. Talvez você muitas vezes já se disse isso, né? Senhor, eu não estou dando conta dessa situação. E Deus sabe que a gente não dá conta, não é verdade, irmãos? Por nós. É por isso que Deus promete a profecia, o cumprimento da profecia. Então o Senhor, você acompanha então na continuidade conosco, lá no versículo 4, o Senhor vai dizer então a ele: Ele disse-me então, profere uma profecia, diz uma profecia, um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós, músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Percebe, irmão e irmã, uma outra grande graça que Deus quer nos ajudar a compreender? Deus quer nos ajudar a compreender que no meio das nossas tribulações, Deus nos dará a condição de vencê-las. E aqui está um outro grande ensinamento, irmãos e irmãs, que nós precisamos sempre, veja, é chover no molhado, mas, né, nós sempre precisamos relembrar isso. Deus até poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não vai fazer. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, diante das intenções que você está apresentando, diante das situações que você está colocando a Deus, saiba, Deus sem dúvida intervirá, creia nisso, tome posse disso. Mas Deus vai precisar de você, para que isso também aconteça. Às vezes, muitas vezes, na nossa realidade de experiência com Deus, nós temos a nossa oração de maneira muito passiva. Nós apenas, desculpe assim, a forma de dizer, nós apenas oramos e cruzamos os braços, esperando Deus derramar. E aí então, Deus vai dizer para o profeta: profeta, sem dúvida eu posso fazer isso, mas eu quero precisar de você como profeta aí nesse lugar, para fazer a profecia acontecer. É um convite que Deus faz para você nessa noite, querido irmão, querida irmã. Deus pode contar com você nessa noite, para que aquilo que você está clamando e pedindo a Deus se concretize, se realize. Como profeta que Ele quer te levantar, como profetisa que Ele quer te levantar, como sinal profético que Ele espera que você seja no meio desta situação. Percebe? Vai depender da resposta de Ezequiel. Deus diz a ele: Ezequiel, profetiza, determina sobre esses ossos secos que eles sejam restaurados. Vamos acompanhar a sequência? Lá no versículo 7 vai dizer assim: profetizei, a resposta de Ezequiel,
Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formaram sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os cobria. Todavia, não tinham vida, não tinham espírito. Veja, meu irmão, minha irmã, poderíamos pensar assim, né? Vamos tentar fazer aqui uma analogia na palavra. A resposta de Ezequiel poderia ser a contrário. Diante daquilo que Deus fala para ele, Ezequiel, profetiza. Ele poderia não ter profetizado. E sem dúvida, Deus não teria realizado. A graça não teria acontecido. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você deixou de profetizar? Talvez eu e você deixamos de profetizar. Deixamos de orar. Deixamos de clamar. Deixamos de crer. É a minha parte, é a sua parte na profecia. Profetizar. Tomar posse da promessa de Deus. O profeta responde. O profeta, porque quer ser fiel a Deus, porque quer ser íntimo a Deus, por isso ele busca a conversão de vida e a santidade, ele responde a Deus. E eu e você, querido irmão, querida irmã, precisamos responder a Deus. O que é que Ezequiel enxergava no meio daquele cativeiro? Que a religião para o povo tinha perdido o seu sentido. Sem dúvida, aquele povo era um povo que tinha fé, que acreditava. Porque eles acreditavam que em breve tudo aquilo ia acabar. As coisas iam voltar ao normal, vamos dizer assim. E sem dúvida muitas pessoas estão vivendo assim hoje, não é verdade, irmãos? No meio dessa pandemia. Nós cremos, nós esperamos que em breve tudo isso vai voltar, em breve vai acabar, tudo vai voltar ao normal. E o que é que Ezequiel enxergava naquela visão, no meio daqueles ossos secos? Que a religião tinha se transformado num mero sistema de segurança para o povo. O povo tinha fé somente quando estava em segurança. O povo queria ter a fé em Deus apenas para a sua segurança. E sem perceber, o povo foi perdendo o compromisso, o comprometimento com aquele Deus. E qual foi a consequência? Cativeiro, exílio, destruição. Sabe, irmãos e irmãs, o Senhor quer nos ensinar nessa noite, nessa palavra, que a nossa religião, que a nossa fé, não pode ser um sistema qualquer, que apenas nos dá segurança apenas. Mas que a nossa religião, que a nossa fé, precisa gerar em nós um comprometimento com esse Deus. Por que que Jerusalém vai ser destruída? Porque o povo se corrompeu. O povo desvirtuou a sua fé. O povo trocou o projeto de Deus pelo projeto da Babilônia. E será que não é isso que está acontecendo conosco, irmãos? Estamos trocando o projeto de Deus na nossa vida pelo projeto do mundo, pelos projetos do mundo. E sem nós percebermos a nossa volta, as coisas estão sendo destruídas. Então, na sequência, você continua aí acompanhando conosco. Lá no versículo 9, o Senhor então continua dizendo para ele: Ezequiel, profetiza ao Espírito. E dirige-te ao Espírito, dizendo: eis o que diz o Senhor Javé. Vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva.
proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Sabe, irmão, irmã, o que é que Ezequiel enxerga aqui? Ele ora, ele profetiza, e os sinais começam a acontecer. Percebe o que o profeta vai dizer aqui? Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a profetizar, eu ouvi um ruído. E depois desse ruído eu vi os ossos começando a se juntar. E depois que esses ossos começaram a se juntar, eu vi músculos começarem a nascer. E depois desses músculos eu vi carne crescendo sobre esses músculos. E depois dessa carne eu vi pele recobrir essa carne. E ele vai dizer, mas ainda não estavam vivos. Meu irmão, minha irmã, talvez ainda você nem tenha percebido, enquanto você está rezando nessa noite, Deus está juntando os ossos que estão ressecados à tua volta, irmão. Enquanto você ora conosco, enquanto você profetiza conosco nessa noite, músculos estão começando a nascer no meio desses ossos secos, nessa noite. Mas como vai dizer a palavra, o profeta ele tem que continuar profetizando. Porque a graça ainda não tinha sido completada. Estava começando a acontecer, mas ainda não tinha sido completada. E é aqui que nós muitas vezes paramos, irmãos. Porque nós não vimos ainda toda a graça, nós deixamos de profetizar e deixamos de orar. Ou meu irmão, minha irmã, não deixe os ossos voltar a secar, porque eles estão começando a se juntar. Não deixe os músculos que já estão acontecendo aí, enquanto você ora, enquanto você reza, enquanto você profetiza nessa noite, venha se perder novamente. Você vai ver que ao longo da passagem, Ezequiel profetiza por 3 vezes. É a permanência da fé que nós precisamos viver, irmãos. É permanecer profetizando, permanecer orando, permanecer crendo, permanecer lutando. É por isso que nessa noite Deus quer começar ressuscitando o teu ânimo nessa noite. Você que tem parado de profetizar, que tem parado de orar, você que tem se desesperado no meio daquilo que você está vendo à sua volta. E então no final aqui do texto, lá no versículo 11, para nós terminarmos, o Senhor vai dizer: então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo, a seguinte profecia. Eis o que diz o Senhor, Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida. E quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu o Senhor, que disse e executei, que digo e faço. Como eu disse para você nessa noite, querido irmão, querida irmã, não precisa você ir muito longe para você perceber que, desculpa a expressão, estamos num vale de ossos secos. Desculpe até a expressão que eu vou usar aqui. Estamos, para muitas pessoas, como num filme de ficção, como esse Walking Dead, né? Muitas pessoas mortas vivas andando por aí. Sabe-se lá como, de que maneira.
E é por isso, querido irmão, querida irmã, que nessa noite o Senhor quer me levantar. O Senhor quer te levantar como um sinal profético nesse lugar. Aonde você vive, aonde você está. Para que mesmo em meio a tudo aquilo que você esteja vendo agora, seja tudo negativo, seja tudo ao contrário, você enxergue com os olhos de Deus. Percebe o que Deus vai dizer para Ezequiel? Ezequiel, você está enxergando exatamente isso. Um povo sem fé, um povo morrendo, um povo perdendo a esperança. Mas o Senhor vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, seja você essa pessoa, através do ânimo que você tem pelo meu Espírito, que anime essas pessoas, que contagie essas pessoas, que levante essas pessoas. Talvez muitas pessoas hoje estão sendo influenciadas por uma mídia de morte, que hoje é vinculada nas nossas televisões, por um sistema de morte que é pregado em nossa sociedade, que prefere matar um ser vivo do que dar a vida. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, antes de eu e você nos levantarmos como profetas nessa noite, para que nós possamos profetizar e clamar nessa noite o Espírito de Deus sobre a tua família, sobre esta nação, sobre esta realidade que está morrendo ao seu redor, eu quero pedir para que o Espírito Santo renove o teu ânimo nessa noite, renove a tua esperança nessa noite, para que mesmo em meio a todo esse caos que está à sua volta, na sua casa, na sua família, no seu casamento, você não desanime, você não se desespere. Levante as suas mãos com fé nessa noite, clame o poder de Deus, profetize no poder do nome de Jesus, e você verá, nós experimentaremos a profecia se cumprir em nossas vidas.